Pessoal, olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de conversar nesse nosso quarto vídeo sobre o descomplicando ainda, que nós ainda estamos descomplicando o fato jurídico. Eu gostaria de conversar sobre os planos de formação de um negócio jurídico. Como é que funciona essa situação? Na verdade, existe uma teoria que foi desenvolvida por um grande civilista, que foi Pontes de Miranda, e ele desenvolveu uma tese dizendo que nos planos de formação de um negócio jurídico existem 3 steps, ou seja, 3 degraus. O primeiro degrau seria o plano da existência. Quando é que passa a existir um negócio? O segundo seria o plano da validade. Este plano da validade se encontra no Código Civil, lá no artigo 104 e seguinte do Código, O artigo 104 fala do plano da validade dos negócios jurídicos, os elementos essenciais à formação de um negócio jurídico. E o terceiro step e último seria a eficácia, o plano de eficácia do negócio jurídico. O que é a eficácia do negócio jurídico? A eficácia do negócio jurídico está ligada diretamente aos efeitos que esse negócio jurídico vão trazer para as partes envolvidas neste negócio. Então, vamos iniciar pelo primeiro step, pelo primeiro degrau, que é o plano da existência. Ou seja, para Pontes de Miranda, isso é uma escada. Então, nesse primeiro degrau, para existir um negócio jurídico, ou seja, para ele poder entrar no mundo jurídico, ele precisa ter 3 elementos. Quais são esses 3 elementos? O primeiro elemento é o sujeito. Quem é o sujeito? O sujeito é sempre uma pessoa, seja ela uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica, tá? Então, é sempre uma pessoa. Logo, para existir um negócio, eu preciso ter uma pessoa. Muito bem. O segundo elemento é o objeto. Ou seja, a que se destina essa relação? Deve existir um objeto. Se esse objeto não existe, o negócio jurídico não pode existir. Então, o primeiro elemento é o sujeito. Segundo elemento, o objeto. E o terceiro elemento é o que nós chamamos de forma. Mas o que é forma? Forma nada mais é a maneira com que esse sujeito manifesta a sua vontade. Então, de que maneiras eu posso exercer, eu posso demonstrar a minha vontade em praticar um negócio jurídico? Então, indo lá para o elemento jurídico, primeiro elemento do negócio jurídico, nós temos então o sujeito. Então, como eu havia dito, sujeito é sempre uma pessoa. Esta pessoa pode ser natural ou jurídica. E essa pessoa deve ter capacidade. Mas a capacidade, ela é, na verdade, uma qualidade desse sujeito. Então, neste plano que nós estamos ainda, não vamos falar desta qualidade. Nós precisamos apenas falar que existe um sujeito. Então, esse sujeito deve existir para que a vontade possa ser manifestada. Ok? Então, se ele não existe, eu não tenho a possibilidade de formar um negócio jurídico, tá? Então, o sujeito deve existir. O segundo é o objeto. Então, o objeto também deve existir. Eu não posso ter algo que não existe, que ele, na verdade, tem uma aparência, mas ele não existe efetivamente. Então, se ele não existe, ou ele não tem possibilidade de, no futuro, vir a existir, então, eu não posso dizer que existe o objeto. Logo, esse negócio jurídico também não vai existir. E o terceiro elemento é a forma. O que é a forma? É a maneira de manifestar a vontade. Eu posso manifestar a minha vontade, de forma verbal. Então, eu posso dizer, demonstrar que eu quero fazer um negócio jurídico de forma verbal. Eu posso manifestar a minha vontade de forma tácita,
que é a forma tácita? É a minha conduta permissiva. Eu deixo que o negócio aconteça e não faço nada para impedi-lo. E o terceiro é o silêncio. O silêncio, como regra geral, não é manifestação de vontade para um negócio jurídico. Então, essa é a regra geral. Entretanto, o artigo 111 do Código Civil prevê possibilidades do silêncio ser, sim, uma manifestação de vontade. Então, dependendo da conduta daquele sujeito, dependendo da forma que aquele sujeito manifesta a sua vontade, ela pode existir ou não. Se ela não existir, se esta forma não for contemplada pelo direito, nós dizemos que esse negócio jurídico não existe. Então, para existir um negócio jurídico, eu preciso ter esses elementos. Eu preciso ter a forma, eu preciso ter o objeto e eu preciso ter o sujeito. Então, essa forma, essa manifestação de vontade, ela pode ser expressa. Expressa é essa, que pode ser verbal. Posso chegar num bar e pedir uma bebida, uma comida, então eu estou manifestando a minha vontade de maneira expressa. Eu posso manifestar a minha vontade de maneira tácita, ou seja, eu deixar que um negócio jurídico aconteça sem que eu diga não ao negócio jurídico. Então, esse meu comportamento, ele é um comportamento chamado de comportamento permissivo. E o terceiro, né, é o comportamento do silêncio. Mas o silêncio, conforme o artigo 111 do Código Civil, ele só pode ser considerado uma manifestação de vontade se houverem vários negócios jurídicos que se repetem, ou seja, são semelhantes e repetitivos, o que vai formar o quê? Um costume, vai formar um hábito. Logo, você sempre manifesta a sua vontade expressamente naquele sentido. Então, faz-se deduzir que você quer aquele negócio jurídico, que não é um único negócio jurídico, mas sim vários negócios jurídicos que se repetem no tempo. E aí, quando você fica em silêncio, você então confirma que você quer um negócio jurídico. Por quê? Porque se você não quiser um negócio jurídico que você protrai no tempo, né, sempre entendendo que ele é um bom negócio para você, se agora você não o quer mais, você obrigatoriamente tem que expressar a sua vontade, ok? Agora, subindo o segundo step, a segunda escada, nós temos o que? A validade. A validade está prevista no artigo 104 do negócio jurídico, que fala sobre os elementos, né, necessários à formação, a dar a validade a este negócio. Tá? Então, o artigo 104 vai falar que o sujeito tem que ser capaz. Olha aí, ele está atribuindo agora àquele sujeito do plano da existência um adjetivo. Ele está dando uma qualificação. Ele está dizendo que o sujeito tem que ser capaz. E para o sujeito ser capaz, não é que ele tenha que ser maior do que 18 anos. Significa dizer que se ele for absolutamente incapaz, nos termos do artigo 3º do Código Civil, ele precisa estar representado. Se ele for um relativamente incapaz, ou seja, ele já tem uma certa capacidade, mas não total, né, conforme os termos e as situações previstas no artigo 4º do Código Civil, ele terá que estar assistido. Então, olha lá, voltando, se ele for absolutamente incapaz, nos termos do artigo 3º, ele terá que estar representado. Se ele for relativamente incapaz, ele deverá estar assistido, né, lá nos termos do artigo 4º do Código Civil. E se ele for plenamente capaz, conforme o artigo 5º caput, ou o parágrafo único, que fala sobre a emancipação, ele poderá praticar todos os negócios jurídicos sem representação ou
assistência, ok? E aí vocês dão uma olhadinha lá, deem uma lida, que vocês entenderão bem como isso funciona. O objeto, segundo o artigo 104, o objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. Então, olha só, lá no plano da existência, eu precisava apenas que existisse o objeto. Agora não. Além do objeto existir, ele precisa ser lícito, ou seja, em conformidade com o ordenamento jurídico. Ele não pode ser ilícito, contrário ao ordenamento jurídico. Ele tem que ser lícito, tem que ser possível, tem que haver uma possibilidade jurídica ou física desse objeto. Então, o objeto tem que ser possível, tem que ser determinado, eu tenho que dizer qual é o objeto. Ou ele tem que ser, pelo menos, determinável. O que é determinável? Eu compro um apartamento na planta. O apartamento ainda não existe. O que existe é apenas o prédio, o terreno onde ele será construído. Mas, futuramente, ele estará determinado. Logo, ele hoje é determinável. Tá? E a forma, segundo o artigo 104, para que esse negócio jurídico seja válido, ou seja, para que eu manifeste a minha vontade e ela seja válida para o ordenamento jurídico, essa tem que ser prescrita ou não defesa em lei. O que quer dizer isso? Quer dizer que alguns negócios jurídicos eu preciso atender à forma que a lei prescreve. Então, o próprio artigo 108 do Código Civil fala de uma forma prescrita, que é o caso da escritura pública para bens imóveis de valor acima de 30 vezes o maior salário mínimo. Então, para imóveis, para que eu transmita a propriedade de um imóvel, para que esse negócio jurídico seja válido na compra e venda de um imóvel com valor acima de 30 vezes o maior salário mínimo, eu preciso obrigatoriamente fazer uma escritura pública. Logo, aí a lei está determinando a forma. Então, eu posso manifestar de outra maneira? Não. Senão, ele será nulo de pleno direito. Ele não terá validade nenhuma. Ok? Então, essa é a forma. Mas, como regra geral, não há uma forma prescrita. Então, quando os bens são móveis, eu posso fazer, praticar esse negócio jurídico da forma que melhor me aprouver e que não atente aos bons costumes, e que não atente à própria determinação legal. Ok? Muito bem. Então, esse é o plano da validade. No próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho do plano da eficácia. Mas antes da gente falar lá no próximo vídeo da eficácia, nós vamos também iniciar no próximo vídeo falando sobre o plano de anulação e nulidade do negócio jurídico. Quando é que o negócio jurídico é nulo? Quando é que ele não atende à validade dele? Então, nós vamos fazer no próximo vídeo um contraponto entre o artigo 104 e o artigo 166 do Código Civil. Tá? Então, vamos falar do artigo 166 e vamos fazer esse contraponto com o artigo 104. E vamos também, neste vídeo, falar um pouco do artigo 171 do Código Civil, que é uma causa de anulação do negócio jurídico, quando existe um defeito na vontade. Quando no momento de manifestar a vontade, essa manifestação de vontade não é plena nem cristalina. Ok? Então, mais uma vez, agradeço, peço desculpas pela demora na edição desse vídeo, mas é que eu tive alguns problemas particulares para resolver. Tá? Mais uma vez agradeço e continuem acompanhando o meu canal no YouTube e também lá no meu blog, o Descomplicando o Direito Civil. Um abraço a todos, tenham uma grande semana.